No dia 27 de outubro de 1975, na base da Força Aérea de Loring, no estado do Maine, Estados Unidos, um piloto que patrulhava com seu avião a área de armas nucleares da base avistou por volta das 8 horas da noite um OVNI se aproximando da base voando a uma altitude de cerca de 100 metros. O objeto possuía uma luz vermelha e outra branca. Ao mesmo tempo, a torre de controle da base de Loring verificou no radar um outro OVNI, desta vez a cerca de 20 quilômetros da base. Tanto a torre quanto o piloto tentaram contato com o intruso, mas não obtiveram nenhuma resposta. Segundo as descrições, o objeto era semelhante a um helicóptero e chegou a circundar a área de armas nucleares a uma distância de cerca de 200 metros. Com a invasão, todos da base entraram em estado de alerta e começaram a fazer buscas em solo pela área. O OVNI, por sua vez, permaneceu próximo à base por cerca de 40 minutos. Depois disso, voou em direção a Grand Falls. Na noite seguinte, dia 28 de outubro, novamente um objeto foi avistado pelos pilotos que patrulhavam a área. O objeto possuía um formato de bola de futebol americano achatada, era silencioso e emitia luzes laranjas e vermelhas. Os pilotos estimaram que desta vez o objeto possuía o comprimento equivalente a 4 carros, era sólido e não possuía motores, hélices, janelas ou portas. Após algum tempo circundando a área, o OVNI disparou novamente em direção a Grand Falls. Neste segundo dia de avistamento, um helicóptero da Guarda Nacional do Exército foi deslocado para ajudar a interceptar o OVNI intruso. Porém, os tripulantes do helicóptero não conseguiram encontrar o objeto, mesmo os pilotos dos aviões dando as coordenadas. Da mesma forma, no radar também não foi encontrado nada. Anos depois, na investigação que foi feita do caso, o filho de um dos oficiais que estava na base naquele incidente contou que o coronel Robert Chapman entrou em contato com a torre e perguntou por que ninguém havia o avisado ou feito qualquer coisa a respeito do invasor. A torre afirmou que não havia nada lá, que eles não conseguiam ver o intruso que foi relatado e no radar também não acusava nada. Mesmo assim, o coronel insistiu que se ele podia ver o objeto, com certeza a torre deveria ver. Após isso, a torre confirmou ter encontrado o objeto no céu, mas não se sabe dizer se eles de fato viram ou se cederam à pressão de uma patente mais alta. Neste caso, temos um avistamento de OVNI sobrevoando uma base militar que possui armamento nuclear. Diversos outros casos ufológicos também apresentam esta mesma situação. Aparentemente, armas nucleares são coisas que atraem naves alienígenas. É interessante notar que uma base como esta possui uma segurança extremamente forte, e ainda assim, os objetos se aproximaram sem serem incomodados pelos militares que patrulhavam a base. O interesse dos alienígenas em bases nucleares já foi discutido em diversas teorias e vídeos aqui do canal Área 51, mas podemos resumidamente supor que eles saibam que ali existe um armamento muito perigoso, e suas intenções podem ser desde proteger a humanidade de si mesmos, como também proteger a eles mesmos de um ataque nuclear humano. Em uma noite de 1974, um avião Cessna estava com 4 pessoas a bordo, o piloto Bill Painter, 2 seguranças e o então governador da Califórnia, Ronald Reagan. Quando a aeronave se aproximou da cidade de Bakersfield, no estado da Califórnia, Estados Unidos, Reagan e seus seguranças chamaram a atenção do piloto Bill para um estranho objeto voador logo atrás deles. Segundo as descrições, o objeto estava a algumas centenas de metros de distância do avião, mas era possível ver a estranha luz.
De repente, a luz começou a se alongar e acelerou instantaneamente em um ângulo de 45 graus em direção ao céu, sumindo da vista das testemunhas em uma velocidade muito além de qualquer coisa que eles já haviam presenciado. O caso foi relatado pelo próprio Reagan algumas semanas depois, que comentou o avistamento com Norman Miller, que era na época chefe de escritório de Washington do Wall Street Journal. Norman conta que ele e Reagan estavam tendo uma conversa informal, e então Reagan relatou o ocorrido. Porém, ao lembrar que Norman trabalhava para a imprensa, Reagan não quis mais comentar o assunto. Este caso mostra que até mesmo autoridades do governo, como Ronald Reagan, que era governador do estado da Califórnia na época e viria a ser presidente dos Estados Unidos, presenciam OVNIs no céu e não sabem explicar o que é. Talvez nem mesmo o presidente dos Estados Unidos possua essas informações. Tamanho deva ser o nível de sigilo e segurança dos arquivos mais sensíveis sobre o assunto. No dia 10 de dezembro de 1973, na região de Ozoé-sur-Loire, na França, várias testemunhas avistaram um objeto silencioso que foi estimado como tendo cerca de 5 metros de altura, em formato de cone. Eram cerca de 6h20 da tarde e o objeto estava voando a 20 metros acima do solo, se deslocando em direção sudoeste. 2 horas depois, por volta das 8h30 da noite, na montanha de Hochkreuz, na Alemanha, Friedrich Lenartz, com então 33 anos, e Peter Zettel, com 29 anos, avistaram um objeto ovoide que emitia várias luzes coloridas em sua passagem. O objeto estava pairando acima da estação de esqui na montanha, quando a dupla resolveu disparar sinalizadores apenas para ver se o OVNI reagia. Para a surpresa dos dois, o objeto disparou em direção às testemunhas em altíssima velocidade, percorrendo cerca de 6 quilômetros em apenas 10 segundos. Foi então que eles puderam ver mais detalhes do objeto, que possuía cerca de 9 metros de diâmetro por 12 metros de altura. Na parte superior havia ainda uma cúpula amarela, além de 4 faixas de luzes coloridas que giravam em sentido anti-horário em torno da parte inferior da nave. Eles contam também que no momento em que o objeto se aproximou deles, seus rádios emitiram o som de estática em um volume muito alto. Em seguida, a nave mudou de cor para uma tonalidade vermelha e disparou em direção ao céu, sumindo da vista das testemunhas em questão de segundos. Apesar disso, outras testemunhas afirmaram que o objeto ainda permaneceu na região da montanha, pairando por cerca de 2 horas até finalmente desaparecer de fato. Neste caso, temos 2 avistamentos ocorridos no mesmo dia, com uma diferença de algumas horas. É possível que as testemunhas francesas e alemãs tenham visto a mesma coisa, porém, por terem avistado de ângulos, distâncias e perspectivas diferentes, podem ter descritos então o mesmo objeto, com algumas diferenças. É interessante também notar que, assim como em outros casos ufológicos, os objetos costumam responder quando humanos tentam chamar a atenção das naves. Apesar de que a reação das testemunhas neste tipo de incidente é sempre a mesma, chamar a atenção do objeto sem realmente acreditar que ele irá atender o chamado e depois correr quando a nave se aproxima. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.